Graça e paz a todos. Meu nome é Marcos Burgesi. Bem-vindo ao curso Sabedoria, Riquezas e Unção. Esta é a videoaula de Provérbios 17. Eu quero dar o tema desta aula de deixar sem sair. Vamos ler o versículo 6. Provérbios 17, 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Este versículo, ele resume uma ideia muito completa e muito intensa de família. Ele está dizendo que a glória dos velhos, a coroa, a glória, a alegria, aquilo que completa a vida de um homem de idade, de um velho, são os filhos dos seus filhos. É os meus filhos, os meus netos. É a primeira, a segunda, a terceira geração. E diz também que a glória dos filhos são os seus pais. A minha glória são os meus pais. Este versículo, como eu falei, ele é muito completo, ele é muito intenso. Ele fala das gerações de um filho após o outro. Ele fala da honra, ele fala da gratidão, da glória, de um sistema completo de família, que rompeu o homem e a mulher e teve filhos, e o filho dos seus filhos, os seus netos. E diz que a glória, a honra de um filho são os seus pais. E mais uma vez eu venho aqui, nessa videoaula, falar sobre casa, sobre família. E eu venho com todo respeito e com todo temor a Deus. Porque toda vez que vai se falar de família, tem que ter em mente que Deus criou o homem, e do homem criou a mulher, e desses dois fez o milagre de tornar eles uma só carne. E deu a eles a bênção de ter filhos. Portanto, homem, mulher, família, é algo especial. A família é uma instituição sagrada, criada por Deus. Por isso aqui, todo o meu respeito, todo o meu temor para falar sobre casa, sobre família, sobre os filhos, sobre os netos e sobre a coroa, sobre a graça e a glória, sobre os meus pais. Eu só estou aqui porque eu estou bem casado. Estou casado há mais de 10 anos. Eu tenho 2 filhas. Sonho que as minhas filhas tenham filhos. Sonho em ter netos. Mas, principalmente, estou aqui e quero aproveitar para agradecer os meus pais. O meu pai Gerson, a minha mãe Elizabeth. E como todo vencedor, como toda pessoa que chegou a algum lugar onde muitos almejam, e quando alguém faz algo especial e chega no pódio, é um vencedor, é um conquistador, fez algo sobrenatural, ele diz, e eu quero repetir essas palavras, eu quero agradecer aos meus pais, porque eu não teria chegado até aqui, eu não teria conquistado, eu não seria um vencedor, um conquistador, eu não seria uma pessoa especial, e não teria feito coisas sobrenaturais se não fossem os meus pais. Mas toda vez que nós vamos falar de família, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando de tipos de família. Hoje, toda vez que vai se falar de família, há uma confusão, há uma briga. E eu não estou aqui para falar dos vários tipos e padrões culturais de família. Eu estou aqui para falar de um tipo de família. Eu não estou para falar quem está certo e quem está errado. Eu estou aqui para falar de um estilo, de um padrão de família que foi criado por Deus, o homem, a mulher, os seus filhos e os seus netos. E dizer que Deus criou o homem e criou a mulher e criou a família para que vivessem paz, prosperidade e as bênçãos de Deus. Mas muitas vezes o que nós vemos são famílias que estão vivendo problemas, dificuldades. Há divisões, há contendas. Me vem à mente agora o final do Antigo Testamento, em que Deus diz: antes que eu venha e fira a terra com maldições, convém que o coração dos pais se convertam aos filhos, e o coração dos filhos se convertam aos pais. É necessário que haja paz, prosperidade, que haja um estilo de vida, de bênção, em que os pais amam os seus filhos e os seus filhos amam os seus pais. Mas nem sempre é assim.
O que eu mais vejo, não estou falando dos outros padrões de família, estou falando do padrão de família de Deus. Não o inventado, não o criado por homens, mas o de Deus. Eu vejo que o padrão de família de Deus, existe famílias que têm bênção e existe famílias que têm maldição. Tem famílias que estão vivendo bem e tem famílias que estão vivendo mal. Este versículo aqui, em Provérbios 17:6, deve ser o nosso objetivo, deve ser a nossa meta como pai, como mãe, deve ser o nosso objetivo de família, onde os pais têm como coroa, têm como objetivo maior os filhos dos seus filhos, onde a glória, o respeito, a gratidão, onde o prazer está em que os filhos em relação aos seus pais. Família é tão especial que logo que Deus cria o homem, nós sabemos que não é bom que o homem esteja só, e do homem, da costela, Deus criou a mulher, e desses dois seres vivos, uniu eles espiritualmente para que sejam um só, uma só carne, e deles gerassem frutos, gerassem filhos. Mas assim que Deus cria o homem, e do homem a mulher, Deus diz em Gênesis 2:24: portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Eu vejo aqui que este portanto, depois que Deus cria, depois que Deus abençoa, Deus diz portanto, para que haja, para que as coisas se realizem. Ele diz, portanto, deixará o varão. Ele não está falando da mulher, ele está falando para o homem. Portanto, deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. É Deus falando com o homem, e não com a mulher. Deus fala que para o homem chegar a esse estágio que nós vimos, de uma geração após a outra, em que haja coroa, em que haja glória, é necessário que o homem deixe o seu pai e a sua mãe. Eu quero deixar o tema dessa videoaula de deixar sem sair. Porque aqui Deus dá uma ordem, deixe o seu pai e a sua mãe e se apegue à sua mulher. Mas eu quero deixar esse jogo de palavras, deixar sem sair. Porque é comum nós confundirmos um princípio de Deus que é eterno e para todas as nações com uma cultura. Por exemplo, quando eu era aluno em ciências sociais, na pós-graduação em cultura, nas aulas de antropologia, eu vi muitos casos em que as igrejas católicas e as igrejas protestantes, elas iam fazer missões, catequizar os índios, e eles chegavam lá e queriam implantar a sua cultura. Nós sabemos que todas as famílias indígenas vivem debaixo de uma oca, debaixo do mesmo teto ou da mesma palha. Mas os homens religiosos que não entendem a palavra ou o princípio de Deus, eles chegavam lá e eles falavam, não é assim que Deus falou. Deus falou, deixará pai e mãe. Então se você casou, você tem que sair daqui e ter a sua própria oca. E eles pegavam uma grande oca, uma sociedade indígena, que estava firme, forte, que estava abençoada, sendo próspera. Eles chegavam lá e ao invés de ensinar os princípios de Deus, eles ensinavam uma cultura. E eles pegavam e dividiam aquele povo. E aquele povo ficava dividido, e eles iam enfraquecendo, adoecendo, se tornavam egoístas, e aquela tribo indígena que era grande e forte, começava a adoecer, enfraquecer, e muitas delas deixaram de existir, por causa da religiosidade. Porque na nossa cultura, casar, quem casa quer casa. E para eu deixar, eu tenho que sair, eu tenho que fugir. Não existe o princípio de deixar sem sair. Deixar sem sair. Na nossa sociedade acontece o seguinte, uma pessoa se prepara para casar, tem condições financeiras, e ela vai ter a sua família, a sua casa. Só que o que acontece? Ela vai fazer um puxadinho na casa dos pais. Ela vai morar do lado da casa dos pais. Porque ela ainda não está pronta, ela precisa de ajuda, ela precisa de recursos.
Ela precisa de alguém que tome as decisões e seja responsável pelas consequências. Então está junto ali com o pai. Só que isso fere o princípio de Deus de deixar pai e mãe. Porque deixar tem a ver com ser responsável. E esse casal novo está ali debaixo do mesmo teto, no puxadinho, morando do lado. Eles não são responsáveis, eles não tomam as decisões. E aí vai ter uma série de problemas. Ou, do outro lado, são pessoas tão feridas, tão machucadas, estão tão decepcionadas com os seus pais, que ao invés de serem imaturos e ficarem debaixo da tutela dos seus pais, eles querem fugir dos seus pais. Eu vou morar o mais longe possível dos meus pais, porque eu não gosto dos meus pais, eu não estou me dando bem com os meus pais. Quando nós entendemos o princípio de que temos que nos unir, quando estamos prontos, maduros, quando temos condições e somos responsáveis pelas nossas decisões, nós vamos casar melhor. Nós vamos casar na hora certa. Nós vamos conseguir deixar pai e mãe e cortar esse cordão umbilical, mas ao mesmo tempo que nós vamos deixar, nós vamos deixar sem sair dos fundamentos, sem sair das bases. Porque como eu comecei essa videoaula, eu disse que toda pessoa que chega num lugar especial, que é um vencedor, um conquistador, ele diz: eu quero, nesse momento tão especial da minha vida, agradecer aos meus pais. Eu tenho muito a agradecer a minha esposa, as minhas filhas. Desejo muito ter netos, mas toda vez que eu chego num lugar especial, em que eu realizo um sonho, conquisto algo grande, eu olho para os meus pais e digo: muito obrigado, meus pais, porque vocês são os fundamentos para a minha vida e para a minha família e para as minhas filhas. Então o que nós temos que entender são os princípios. Não adianta eu ficar debaixo do mesmo telhado e não adianta eu querer fugir dos meus pais. A questão é crescer, é ser maduro, é tomar as suas próprias decisões e ser responsável. É pedir conselhos para os seus pais e pedir ajuda quando há necessidade. Porque quando seus pais estiverem velhos, eles também vão pedir ajuda para você. Então ser maduro, responsável, casar, é totalmente diferente de ser infantil e não conseguir dar um passo e não conseguir caminhar na vida. E também é bem diferente de ser doente, arrogante e soberbo e fugir. Porque se não tivermos um relacionamento saudável, se o coração dos pais não se converterem aos filhos e o coração dos filhos não se converterem aos pais, haverá maldição. Hoje o que eu mais vejo são famílias que seguem o padrão de Deus: homem, mulher, filhos, netos, mas sem a bênção de Deus. Porque o coração do pai não se converte ao filho e o coração do filho não se converte ao pai. Existem feridas, existem mágoas. Eu fiz isso e agora o que eu recebo é ingratidão. O meu pai me feriu e agora eu vou ferir ele. Nós precisamos, independente do nível e da idade que nós temos, independente se eu estou me preparando para um casamento, eu sou casado há muitos anos, se eu tenho filhos ou não, precisamos entender o princípio de deixar pai e mãe sem sair. Eu tenho que deixar. Eu tenho que crescer, eu tenho que dar um passo além. Eu preciso crescer, amadurecer, eu preciso me apegar à minha mulher. Eu preciso tomar decisões e assumir as responsabilidades e as consequências boas e ruins de uma decisão. Eu preciso ter filhos, netos. Eu preciso deixar pai e mãe, me apegar à minha mulher e seguir um novo passo e entrar em um novo ciclo de vida. Mas eu não posso deixar as bases que me geraram, que me criaram, que me ensinaram, que bem ou mal me fizeram chegar até onde eu cheguei. Que nessa videoaula possa haver cura, que o coração dos pais possa se converter aos corações dos filhos, e o coração dos filhos se converter ao coração do pai. Que possamos muito mais do que viver um princípio e um padrão de família, base, núcleo, homem, mulher, filhos e netos, possamos entender os princípios de Deus, de deixar e sem sair.